Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 1º de novembro, e novembro não começou bem. Queda de 1,23% no índice Bovespa, ainda pode alterar um pouquinho aqui a variação, mas vai ser muito próximo disso aí, acima de 1% de queda. Sinal de baixo que eu vou comentar daqui a pouco em relação ao Ibovespa, mantendo sua tendência de baixa de curto prazo. Vou falar do mini índice, do mini dólar, o dólar chegando aí perto da sua máxima histórica. E falando também de Petrobras, de Vale, de posição aberta no pregão de hoje, falando de destaque de alta, destaque de baixa, e atendendo aqui 6 pedidos de análise de vocês colocados aqui nos comentários da última análise de pregão. Já agradeço de imediato pela participação aqui por meio dos comentários e também pelo joinha que você deixa aqui diariamente nessa análise de fechamento do pregão. Logicamente, se ela for útil para você de alguma forma, eu agradeço demais por essa participação aqui. Vamos lá, vamos começar então a análise falando primeiramente do Ibovespa, que fechou o pregão de hoje com essa queda de 1,2%, fechando abaixo desse patamar, e a capa até fala assim, ó, eu botei assim, ó, é, retração de 61,8%, né? 61,8%. Chegamos. E aí? Chegamos que é isso aqui, ó. Olhando aqui para o gráfico semanal, semana fechando aí com a queda de 1,37%, a gente tem Ibovespa em cima da região, até um pouquinho abaixo desse patamar. Então, além dessa retração, tem uma retração do mensal. Eu fiz uma análise especial hoje do Ibovespa, já com dados bem legais sobre novembro, não só de alta, baixa, mas falando quando outubro fecha em queda, o que costuma acontecer com novembro e dezembro nos últimos 26 anos. Bem legal, essa análise está exclusiva para membros do canal e vai ser disponibilizada provavelmente na próxima sexta-feira, deixando público aqui para todos, mas no primeiro momento, exclusiva para membros aqui dentro do canal. Abaixo tem um botão aí, seja membro também do canal, você pode se tornar membro. Aqui tem uma retração de 50% desse movimento de alta do mensal, que está junto com a média, então a região de 127,730, a média também está ali por essa região, é uma região importante para o Ibovespa, mas por enquanto terminamos a semana perdendo força na média, o comportamento aqui é de força por parte dos vendedores, perdendo a mínima da semana passada e fechando abaixo de toda essa região aqui. Então isso gera uma expectativa maior de queda. Temos esse suporte que eu acabei de falar ali do gráfico mensal, e abaixo disso a gente vai falar aqui de suporte lá no 126 mil a 125.850 ou 125.800. Seriam esses suportes depois do ponto que o Bovespa vem aqui com esse fechamento de semana. Então terminamos a semana com um pivô de baixa no gráfico diário, a tendência de baixa mantida, e agora para mudar a tendência de baixa no gráfico diário, o Ibov tem que superar essa máxima aqui, que está localizada no 131.765. Foi lá beliscar a linha de tendência de baixa, gerou sinal de baixa e despencou. Depois disso eu vou falar aqui do mini índice no gráfico de 60 minutos, olha que beleza, ó. Gráfico de 60 minutos. Abriu subindo, opa, agora vai, vou buscar a operação de compra. E foi lá, reverteu, olhando aqui para um gráfico de 10 minutos após a primeira hora de pregão que fez isso aqui, não gerou fundo ascendente. Aí quando reverte e volta aqui para baixo, o que a gente vai buscar fazer? Buscar operações de topo descendente, preferencialmente ou no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos. E o dia de hoje foi absurdamente interessante nesse sentido. Porque se olharmos aqui para um gráfico, por exemplo, de 5 minutos, depois que reverte aqui para baixo, ó, olha que interessante, vem para baixo essa região, foca em venda, olha só, batendo na média, gerando sinal para baixo, olha, bate na média de novo, sinal de baixa, vem aqui, testa, média novamente, despenca, testa, gera sinal de topo, lateraliza, topo, novamente cai, acelera, vem se aproximar da média, mais sinalização de baixa, média de novo, mais é aquele dia direcional, aquele dia que você vou comprar porque já caiu demais e o negócio continua só despencando. E é o que é o lado negativo, quando você opera contra a tendência, você pode machucar bastante o capital se você não aceitar a perda ou quiser fazer preço médio. Mas de maneira geral, o que nós temos aqui agora falando já para segunda-feira? Nós temos uma sinalização realmente muito negativa, só que o mercado deu uma estilingada grande para baixo, né? Pegar aqui o afastamento do preço para a média, deixa eu só pegar aqui que fica aqui. Aqui tá, afastamento. Tá ali perto de ficar mais com afastamento perto de 2, que eu falo que está com um nível mais esticado para baixo, então já começa a ficar um pouco mais arriscado as operações de venda. Teria que aguardar uma correção maior no gráfico de 5 minutos, buscando uma média de prazo maior, como por exemplo a média de prazo maior, que seria a média
do gráfico de 30 minutos, média móvel exponencial do gráfico de 30 minutos. O que ficaria interessante então fazer? Se abre caindo, eu olharia para fazer o contrário do que aconteceu aqui hoje, que foi abrir subindo e gerar a reversão. Então, se abre caindo e gera uma reversão no sentido de superar a máxima do que no anterior, eu olharia um pouquinho mais para a compra, de fundo ascendente principalmente. A partir do momento que a gente tem o teste aqui da média no gráfico de 30 minutos, por exemplo, ou 60 minutos, aí eu começaria a ficar receoso de abrir compra e olhar um pouquinho mais para algum sinal para venda de como topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Olhando aqui agora para o dólar dia de hoje, ó, alta forte batendo lá no 5.893. Pegando aqui o gráfico sem um ajuste, né? Pegando o gráfico mensal, olha só onde o dólar está batendo, hein? Olha onde o dólar está batendo. Bateu aqui nessa região, superou já essa região aqui de máxima, e aqui tem outro nível importante de resistência. Então isso aqui já é um ponto que não tinha tanta resistência importante pela frente, depois dos 800, mais relevante na faixa de 870, 883, já ultrapassou até 883, e a máxima histórica está lá na pandemia, em 5.977,5. Então, segue em tendência de alta, tudo alinhado para cima, aqui foi uma pequena correção, acelerou o movimento de alta, não perdeu mínimas ascendentes, segue dessa forma. Beleza, agora olhando para o gráfico de 60 minutos, também esticou para cima. Abriu a segunda-feira, perdendo a mínima do pregão, dessa última hora de pregão, eu ficaria interessado em buscar a operação de venda de topo descendente ou até mesmo pivô de baixo, mas principalmente de topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enfim, tentar pegar um pedaço de um movimento de queda em busca da média. Chegou ali na região da média, ou chegou aqui no gráfico 60, 30 minutos, numa região de suporte, como retração de Fibonacci, aí eu olharia um pouquinho mais para se voltar para a compra após alguma sinalização de alta na região de suporte. Tá? E abriu subindo, focaria em compra, no máximo fundo ascendente, sendo com a correção boa lá no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas um olhar um pouquinho mais interessante para compra, posso testar algum nível de suporte, movimento de alta mais prolongado. É igual isso aqui, ó, gera um movimento de alta um pouco mais prolongado, na hora que testar a média e gerar um sinal de alta, fica mais interessante para compra. Algo semelhante a isso aqui. Seguindo agora para a gente falar das ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 2,15%, dentro do que eu vinha falando, graficamente, em termos de compra, não seria uma escolha. Se eu tivesse tem que entrar aqui numa posição, seria um pouco mais para venda. Mas, de qualquer forma, ainda eu queria um pouquinho mais para cima a venda, mas, enfim, não entrou aí a venda aqui na PTR4 e ela vai apontando mais para cá. Esse é o ponto mais provável. Segue aqui. Se ela vier até testar essa região, esse nível de preço aqui vai ser o nível para mudança da tendência do gráfico diário. Mas ela segue com a probabilidade maior de testar seus próximos níveis de suporte. Aqui é uma região e aqui é outra região. Tá? Eu fiz até uma análise também especial de Petro e Vale hoje, pela manhã, e coloquei lá dentro do TradingView. Não foi aqui no YouTube, fui lá dentro do TradingView, da plataforma lá do TradingView, que é uma plataforma gráfica. Mas, de maneira geral, eu olharia um pouquinho mais para esses níveis de preço aqui, como, por exemplo, a região em torno dos 34,80 e até os 33,80, como uma região interessante de se for fazer alguma operação de compra contra tendência, ou de se aguardar algum fundo ascendente após testar essa região de preço. Tá? E também ficar atento para quem está vendido nessa faixa de preço de 34,80 a 33,80, região um pouquinho mais relevante de suporte, onde você pode ir encurtando aí o stop de uma possível venda. Mas nesse momento o cenário ruim para abrir a operação de compra na Petro, na minha avaliação. Vale 3 fechando ali praticamente no 0 a 0, menos 0,05%. Semana que vem, dentro do que eu tinha comentado até ontem, torna-se interessante em termos de buscar alguma compra, se supera essa máxima, ou se abre caindo e supera de novo essa máxima aqui, enfim. Dá para arriscar uma operação de compra no ativo dentro de um contexto mais favorável de fundo ascendente lá no gráfico semanal. Então, ativo que eu me interessaria por compra aí no decorrer da próxima semana, dentro de uma expectativa mais favorável por conta do fundo, não, do pivô de alta, da tendência de alta do gráfico semanal, ou seja, de tendência de alta de curto a médio prazo. A operação que eu cheguei a abrir aqui hoje foi Viva 3, uma operação de venda nesse papel, pegando aí uma venda basicamente de um pouco mais para baixo que de um topo descendente nessa ação, e
tentando pegar um movimento de continuidade dessa queda em busca dos seus próximos suportes. Por exemplo, uma região ali mais para baixo, uma região lá por volta dos R$ 23, pode até se parar um pouco acima disso, uns 23,70, 23,50, mas é isso, estou tentando pegar um movimento de queda aí, trabalhando com stop aqui mais para cima, todos os detalhes do ponto de entrada, stop dessa operação, onde está o objetivo, o risco dela, quantos por cento do capital alocado está dentro do app DV Invest. E por falar no aplicativo, no app DV Invest, hoje as carteiras vão ser atualizadas. Não necessariamente já vão ser disponibilizadas hoje, mas hoje é o fechamento do ciclo da carteira, que é do primeiro fechamento de um pregão do mês ao primeiro fechamento do pregão do mês seguinte, como a perspectiva, como a multi-estratégia, como a de small caps, como a de dividendos. São essas as atualizações que vão acontecer de hoje até domingo. Então fique atento aí no aplicativo DV Invest para receber as carteiras atualizadas. Nesse mês, a multi-estratégia está com um alfa, que é a diferença de desempenho para o Ibovespa, praticamente ou acima de 6%. Vou aguardar o fechamento oficial aqui, mas estava acima de 6% de diferença. É algo realmente muito grande, fora a diferença no ano, que é algo acima de 17%, 18%. Vamos lá, então voltando aqui, para a gente falar, fica atento então ao aplicativo, tá? Porque vão ter as ações que a gente selecionou, os ativos, o peso, enfim, você dá uma monitorada lá que vão ter algumas atualizações. Depois de Viva, que foi uma venda que fez, falando aqui das posições que eu tenho em aberto, tenho uma posição em aberto em Semin, fechou em leve queda, não é 1,12% não, é uma queda aqui de 0,48%. Aqui está certo e no candle está errado, sei lá o que o Profit aqui está arrumando. Já atualizei a versão, mas está... A última barra do Profit está errada, aí as anteriores já estão certas. Por exemplo, daqui para cá você tem 2,6%, aqui está 2,1%, aqui está mostrando 2,6% de alta. Sei lá o que é essa variação do Profit. Olhando aqui, tá tudo certo. Enfim, depois eu vou abrir até um chamado lá no Profit para ver se eles verificam o que é. Semin, 0,48% de queda, sigo dentro da posição comprada, já com stop no ponto de entrada. Então, não saindo mais perdendo dessa operação. Natura, seguindo também dentro de uma posição de venda nesse papel. Então, temos duas vendas, Natura e Viva 3 e a compra em Semin 3. Sigo na posição de venda, sem nenhuma mudança, expectativa é que ela venha buscar essa região aqui a favor da sua atual tendência de baixa de curto prazo. Destaque de alta do dia é ZTC3, que abriu com forte gap de alta, 6,51%, em cima de zona de resistência e compra. Olha o tamanho dessa estrela cadente, um padrão de baixa dos candles. Não entraria comprando, não por isso, tá? Ela pode continuar até subindo. Mas olhando para o gráfico semanal, como está aqui uma bagunça, eu prefiro deixar passar. Isso é uma forma de trabalhar, prefiro deixar passar, e a partir do momento que passar a gerar sinal de alta, pelo menos no gráfico diário, acima, ou até mesmo 105 minutos, mas acima da região em torno de 14,80, beleza, aí encaixa a operação de compra para mim, e aí considerando também a quantidade de barras que foi até chegar a romper. Então, nesse caso, eu prefiro ou aguarda aqui uma lateralização pivô de alta, ou vem aqui, corrige um pouquinho aqui fraquinho e gera um sinal de fundo ascendente em cima dessa região aí dos 14,80, 14,70. Mas nesse momento não entraria comprando. E se tivesse comprado, uma das alternativas, opa, já quero botar o lucro no bolso, seria perder a mínima desse candle aqui para uma possível saída. Olhando agora para Vamos 3, destaque de baixa do dia aí dentro do Ibovespa. Bateu lá na média do semanal, que já tem um ativo que está bem alinhado para baixo nos prazos mais longos, mensal, semanal. Diário fez ali uma correção, lateralizou, ameaçou gerar um pivôzinho de alta aqui, mas não fechou acima. E aí despencou o fechamento para baixo da média aqui muito forte, aumentando a probabilidade de seguir seu rumo aqui para baixo. Vamos 3. Então, para quem está comprado, muito ruim o que aconteceu nesse ativo. Não seria o ativo que eu manteria posição comprada, não. Principalmente se o foco for um prazo maior, geração de topo aqui no gráfico semanal novamente. Outra ação aqui agora falando dos pedidos de análise. Banco do Brasil, queda de 0,91%, perdeu aqui uma região de suporte, oscilação abaixo dessa mínima amplia a chance de queda para o Banco do Brasil, caminhando para uma região de suporte na faixa dos 25,65, por aqui assim, ó. Região um pouquinho mais relevante de suporte. Por enquanto, a tendência é de baixa de curto prazo, nenhum motivo para buscar a operação de compra. Para quem está vendido, pode botar o stop acima da máxima desse candle aqui de quinta-feira, R$ 26,47. CVC B3,
ação caindo forte, 5,37%. É isso que eu tinha comentado, não sei se vocês lembram aqui que eu comentei essa alta, né, que elas foi um destaque de alta. Seria legal ter mais um candle aqui de baixo para buscar alguma compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Fez o candle de baixo, mas fez o sinal de alta? Não fez. Então, e para quem lembra desse também, foi aqui ou foi aqui que eu também fiz um destaque na análise de fechamento do pregão? Enfim, deve estar nessa semana ou no final da última semana. O comentário aí dos ativos que se destacaram no pregão, que é um ativo que graficamente eu não gosto. Cenário gráfico ali semanal, quando você tem uma bagunça no prazo acima, é difícil fazer operação no prazo menor. Então, de maneira geral, ativo cai forte hoje, que gera uma queda de 5,37%. Não vejo alternativa de compra, a não ser que ela venha fazer isso aqui, ó, gerar algum candle de força aí na segunda-feira e gerar um sinal de fundo na sequência, voltar a fechar acima da média e gerar um sinal de fundo na segunda-feira, a partir de terça-feira, para arriscar alguma compra com stop aqui embaixo. Tá? Essa seria para mim a única alternativa, e sendo um pouquinho mais agressivo, que eu não, como eu já mencionei, não gosto do cenário gráfico dessa ação, é aquele ação que eu olho que eu fico, deixa passar, fico de fora e está tudo certo. NVDC34, um BDR aqui, que terminou o pregão de hoje com alta de 2,8%, NVIDIA, olhando para um prazo mais longo, segue em boa tendência de alta, correção foi pequena, então não esperaria algo muito longe para cima dessa máxima aqui que já foi rompida, mas ainda a expectativa mais de alta, com base nisso, operações de curto prazo fica um pouquinho mais interessante, principalmente após o semanal fazer uma correção aqui, seria o melhor, né, para gerar um sinal de alta aqui em cima dessa região da média, que está em 15,15 ou até um pouco mais abaixo. Mas no gráfico diário temos esse sinal de alta aqui. A superação dessa máxima, dá para se até arriscar uma compra? Dá, só que a relação escritura não é legal. Por conta da proximidade dessa região de praticamente dois topos, e o stop que seria mais longo, um stop maior, mesmo eu colocando abaixo da mínima do pregão de hoje, mas o mais bem posicionado ficaria aqui embaixo, tá? De qualquer forma, para quem está posicionado, já tem um ponto aqui interessante de colocar o stop abaixo dos 15,90. XPBR31, a ação que já perdeu força aqui no diário e já gera um topo duplo, vamos dizer assim. Gráfico semanal ali caindo, as médias ainda alinhadas para baixo, topo descendente, então está dentro de um viés de baixo. De maneira geral, acho que o mais interessante aqui seria o rompimento disso aqui tudo, tá? O primeiro sinal de força seria na segunda-feira superar a máxima desse candle, mas não entraria comprando. A máxima aqui, acho que rompendo isso aqui, ó. Olha, mais aquela ação, mais uma vez, aquela ação que se eu fosse tomar uma decisão de entrada aqui, seria ficar de fora. O que eu tenho que fazer alguma entrada, arriscar um pouquinho mais venda com menos capital. Seguindo para falar agora de LDPV3, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,36%. Essa ação fez aqui um pivô de alta. Olha, Dalton, pivôzão de alta, beleza, mas isso aqui é tudo um patamar pesado de resistência e ela está em cima dessa região. Se eu olho para o semanal, está ali também, ó, batendo na média, que são os fundos anteriores do gráfico semanal. Prazo maior aqui, o mensal, sustentando em cima da nossa, que bagunça isso aqui, ó. É isso que eu costumo dizer. Quando eu vejo um prazo mais longo assim, eu nunca nem perco tempo olhando para um prazo menor, porque eu sei que a chance de tomar uns violinos, ou seja, sinais falsos é maior. Então eu evito olhar ou crio um critério mais rigoroso para a entrada. Como, por exemplo, essa ação passar a proporcionar sinal de alta acima da região ali na faixa dos R$10,95 a R$11. Aí olhando para um gráfico diário, ela teria que ficar aqui assim, dando uma lateralizada e acima dessa região gerar algum pivô de alta, por exemplo. Eu quero arriscar a alta aqui, um stop curtinho. Superação da máxima desse candle, stop abaixo da mínima, tentando pegar algo para cima. E mesmo assim, forçando um pouquinho a barra. O BRAP4, e só para mencionar que essa correção, esse movimento de pivô de alta aqui é dentro desse movimento de baixa, então não é tão representativo. Ficar atento aí, quem está comprado, perdeu essa mínima aqui ou gerou um fechamento para baixo desse patamar com nova mínima, seria um possível sinal de saída. E a BRAP4, para a gente fechar aqui, alta de 0,66% no dia, é igual a Vale. Qual a alternativa aqui? É olhar para a compra. De que forma? Ela corrigindo aqui na próxima semana, fazendo isso aqui, um sinal de alta ali mais próximo da média, ou ela vindo aqui, ficando aqui mais 1, 2 dias, ou rompendo essa máxima aqui, seria a alternativa de arriscar a compra, botar stop aqui embaixo,
tentar pegar a continuidade do cenário mais positivo para o papel. Tá? É a alternativa que teria, na minha avaliação. Então, ativo que está dentro de um viés de alta, topo fundo ascendente no semanal, não é nada muito relevante, mas temos um cenário mais positivo do que a média, que seria o Ibovespa, não a média essa aqui, mas a média de comportamento das principais ações da nossa bolsa, feita ali pelo Ibov, é um ativo que nesse momento está mais forte que o Ibovespa, assim como a Vale 3, que é algo bem correlacionado. Então é isso, amigos. Obrigado por sua atenção nessa análise de fechamento de pregão. Desejo a você um excelente final de semana. Curta bastante. Aproveite aí o finde. E joinha aqui pra gente. Comenta aqui embaixo quais ativos você quer que eu avalie na próxima análise de fechamento de pregão, que eu faça uma análise aqui. Agradeço aqui sua participação. Um grande abraço.